todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional, através do Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas. Hoje teremos a roda de conversa sobre igualdade de gêneros nas organizações, das discussões à prática na gestão de pessoas. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora do setor de desenvolvimento profissional CRA Bahia e acompanharei o evento neste dia. Para realizar a abertura do evento, convido a nossa coordenadora de núcleo de estudo em gestão de pessoas, Nayara Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite, esse evento com um tema tão rico, né? Eu nem sei se vai dar para a gente falar tudo sobre aqui, né? A Deus já disse não, mas é muito lindo a gente participar de momentos como esse, né? E ter a presença de vocês. E o que eu quero aqui é presença ativa, ainda que seja remotamente, mas que nós possamos fazer uma troca conectados, né? Eu sou Nayara Jesus, eu sou administradora, eu estou atuando na colaboração da coordenação do Núcleo de Estudos e Gestão de Pessoas, como a Carolina me apresentou. Este é um evento realizado por nós e promovido pelo CRA Bahia. Quando eu digo nós, somos todos os membros do Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas, e aqui nós teremos o Geison como mediador, temos membros aqui presentes, não consegui detectar todo mundo, mas eu sei que Tarsila está aqui, Tana está aqui. Se mais outros estiverem, por favor, me desculpa, por eu não ter identificado todo mundo, tá? Mas nós formamos um núcleo de 12 pessoas, né? E que está aí se entregando de uma forma integrada ao mais possível para realizar momentos como esse, né? De discussões. Desde o início do ano, a proposta do CRA é que possamos estudar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para o núcleo de gestão de pessoas, nós identificamos alguns objetivos como importantes, né? E que tem aí um grande cunho de necessidade de estudo, de discussão para a prática na área de gestão de pessoas. E hoje o foco é o ODS 5, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que fala sobre igualdade de gênero. E aí nós decidimos, então, fazer esse evento de igualdade de gênero, de discussões à prática na gestão de pessoas. Porque, para além de discutir, a gente precisa pensar em ações práticas. E não só pensar, levar mesmo ao dia a dia das organizações ações que causem aí um impacto positivo nessa igualdade que a gente tanto necessita, né? E eu passo, então, a palavra para o membro do Núcleo de Estudos e Gestão de Pessoas, Geison Moraes, que também é administrador, e vai mediar essa roda de conversa. Desde já agradeço a todos os presentes que se inscreveram. Mais uma vez eu reforço, convidem pessoas também, ainda que não tenham se inscrito. Eu acho que essa é uma discussão importante. Reforço aí o meu agradecimento de aceitar o convite, estar aqui presente conosco, aos facilitadores Merissa Leite e Adeildo Apolônio. Que a gente tenha uma noite incrível e muito obrigada. Geison, é com você. Tá mudo, meu querido. Opa, obrigado, Nayara. É uma honra para mim, né, estar representando o núcleo de gestão de estudos em gestão de pessoas nessa noite para falar de um tema tão relevante, né? Eu sou Geison Moraes, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Como a Nayara falou, hoje, né, nós, o núcleo de gestão de pessoas, estaremos reunidos para falar um pouco sobre igualdade de gênero, das discussões à prática na gestão de pessoas. É um tema muito sensível que requer atenção não só no Brasil, mas requer atenção no mundo,
né? Para as empresas que têm agenda de ESG, como a Nayara falou, é o ODS 5, né? Que é igualdade de gênero. A gente vai falar bastante sobre isso, então não é um tema somente do Brasil, é um tema mundial, né? No Brasil, só para vocês terem ideia, eu trago aqui 2 dados estatísticos de 2023, onde a mulher ela recebe, em média, 78% do salário, comparando aos homens, né? E as mulheres ocupam apenas 29% em cargos de liderança nas indústrias. E aí, hoje, a gente recebe aqui a Mel Barbosa, que é superintendente de RH da TEL, e o Adeildo Apolônio, que é headhunter na DAP, treinamento e consultoria, para falar um pouco de como essa realidade pode ser mudada, quais ações efetivamente podem ser tomadas para que esse ODS ele seja atendido, se a empresa ela tiver uma agenda ESG ou não, é um tema que requer atenção. Desde já, eu quero agradecer a participação aí, o convite, né, a aceitação do convite por parte da Melissa e por parte do Adeildo, e também agradecer a todos vocês que estão aqui para poder prestigiar e aprender com a gente. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, podem colocar as perguntas no chat, podem também levantar a mãozinha. A gente tem uma pessoa aqui do CRA que vai nos ajudar a fazer essa mediação para que vocês possam, então, perguntar e os nossos convidados eles possam responder. Então, vamos dar início, né? Existe, Melissa e Adeildo, uma meta 5.1 do ODS Igualdade de Gênero, que diz o seguinte, né, que as organizações devem acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes. E aí eu quero perguntar para os dois, né, e também falar uma curiosidade. A gente trouxe aqui uma mulher e um homem para poder a gente equilibrar e a gente falar de igualdade de gênero. Já que a gente está falando de igualdade de gênero, a gente pensou, não, vamos trazer 2 mulheres? Não, vamos trazer uma mulher e um homem para que a gente possa verificar, a gente possa ter as visões aí bem distintas entre ambos os sexos em relação a essa discussão aí de prática na gestão de pessoas, de igualdade de gênero, das discussões à prática na gestão de pessoas. E aí, eu já quero começar fazendo uma pergunta para os dois, né? O que pode ser feito para que as organizações equilibrem em seus quadros de colaboradores paridade entre homens e mulheres proporcionalmente? Isso em todos os cargos. A gente sabe que estou falando da liderança, estou falando também dos cargos operacionais. Essa semana eu passei aqui na rua e vi aqui 5 mulheres aqui trabalhando numa empresa de internet, instalando internet. A gente sabe que isso é bem incomum, mas está chegando. Então, o que é que pode ser feito? O que é que vocês fazem aí para poder ter uma paridade nas organizações de vocês entre homens e mulheres? Eu vou deixar primeiro com a Melissa, um minuto das damas. Obrigada, Jason. Bom, quando a gente fala em igualdade de gênero, e é importante falar sobre isso, eu queria trazer isso aqui, a gente fala sempre homem e mulher, né? Ai, gente, desculpa, meu Deus, na hora que eu vou falar, o gato pula na frente, desculpa. A gente fala de igualdade de gênero, sempre fala homem e mulher. E é importante que a gente fale também da proteção e que a gente precisa dar não só às mulheres, e aí eu estou falando, já abri já falando de proteção, porque sim, porque é necessário neste momento, mas também para pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans. Isso para a gente é um tema muito caro e muito importante neste momento. O que a gente precisa fazer? Então, hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres, a gente já trabalhou juntos, né? Você sabe como é que funciona. E a gente tem uma preocupação muito grande que não seja apenas no chão da fábrica, que também nos cargos de liderança, inclusive dos executivos da empresa, que a gente tenha uma igualdade. Hoje a gente está desequilibrado porque saíram 2 mulheres, foram para outra empresa. A gente está em desequilíbrio agora momentâneo, mas a gente espera reequilibrar no próximo momento. Então, a gente sempre tem essa preocupação de equilíbrio, de igualdade, para que a gente possa também proteger as pessoas dos gêneros trans,
homens trans e mulheres trans, hoje a gente tem um programa de preferência, né? Então, a gente hoje preferencialmente contrata pessoas trans. A gente dá essa oportunidade para a entrada da companhia, para que pessoas trans sejam contempladas aí no canal. Mas essa é uma preocupação incrível para a gente. Maravilha, Melissa. Adeildo. Bom, boa noite a todo mundo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, contribuindo com o CRA e com todo mundo que está aqui presente. Espero que tenhamos uma noite proveitosa, maravilhosa e agradável. Bom, eu gostaria de enfatizar uma coisa que para mim acho que crucial na gestão de pessoas e do benefício da igualdade, não só incluindo a ODS 5, mas todo o processo que envolve gestão de pessoas. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, né? Onde toda vez que eu busquei eu comecei com um chão de fábrica, né? Fui 22 anos gestor de empresas, comecei de baixo e depois desenvolvi minhas competências até completar 17 anos de gestão de unidades, fabris, de transportadoras, centro de distribuição e assim por diante. E nesses 17 anos, gerindo equipes, a minha última equipe tinha algo em torno de 177 pessoas, nessa pegada daí. Todas as vezes que eu obtive um resultado positivo, eu procurei ver competências, eu procurei ver qualidades nas pessoas. Desenvolvemos competências, habilitamos competências, né? Capacitamos ela no quesito emocional, independente de cor, raça, opção sexual, opção religiosa, condição financeira, comunidade onde mora. E isso trouxe um resultado incrível. Tem projetos e há segmentos, né, onde a dominância feminina, a feminina cis, né, ela é muito intensa. Vocês sabem disso, por exemplo, vocês acabaram de citar, onde vocês têm uma grande dominância do público da empresa que vocês trabalham, assim. Já existem outros segmentos onde a dominância do homem cis, ele é muito maior, e não há o que se negar. O que a gente precisa fazer, e aí eu não tenho dúvida disso, é elaborar competências sistemáticas, né, para os cargos específicos e deixar de lado a observância de alguma aptidão física ou de alguma aptidão e isso eu também incluo pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm alguma restrição por deficiência física ou mental. Um dos meus melhores colaboradores numa unidade, ele não tinha alfabetização, para vocês terem ideia, mas era um cara extremamente comprometido e engajado com segurança. Eu tenho colaboradoras que atuaram comigo e que gerenciaram projetos onde eu não teria capacidade de fazer o mínimo possível que elas fizeram, e foi incrível, elas conduzindo, gerenciando pessoas de difíceis comportamentos. Então, eu acho que, para mim, sempre foi primordial olhar o ser humano como um ser único, individual, capaz e dotado de competências, onde nós precisamos utilizar essas competências para as atividades fins, independente do ramo, do segmento, né, e dessas coisas todas. E alguns dos projetos que a gente aplicou ao longo dessas jornadas, por exemplo, envolveu a análise de competência, envolveu, sem dúvida alguma, análise comportamental, e as conversas francas e sinceras para dizer, olha, você está aqui, né? Esse é o teu perfil hoje, onde você busca o seu alcance, onde você se enxerga daqui a X tempo, o que você vislumbra para você como carreira, como profissional, e a partir daí a gente entregou ferramentas, né, para que essas pessoas pudessem se desenvolver. Então eu creio que, independente, e sendo muito, muito sincero com vocês, independente dessas nomenclaturas aí, o ser humano ainda é o focal point de qualquer organização. Nós devemos, sim, olhar para dentro de cada pessoa como um ser humano único, individual, capaz e dotado de competências e habilidades em prol de um objetivo.
Obrigado, Paulo. É verdade, né? O ser humano em si, né, não deveria ser observado através do seu gênero, né? Mas a gente sabe que até os números estatísticos que eu trouxe aqui no início provam que a sociedade, que as empresas ainda pensam diferente. E aí a Melissa, ela traz aqui um tema também mais sensível ainda, que é em relação às interseccionalidades, né? A mulher trans, ao homem trans, porque se a gente for comparar aí, como o Paulo bem colocou, né, o homem cis e a mulher cis já tem um posicionamento diferente, porque existe uma aceitação maior na sociedade, e existe hoje ainda, tudo é muito novo, todos os conceitos, né, de transgênero, de cis, de não binário, né? Hoje eu acho que a sociedade ainda está começando a compreender, né? Então, como é, Melissa, que quais são as ações práticas hoje que a sua organização, né, tem, não só para trazer essas pessoas, mas também para reter essas pessoas, porque penso que é importante essa retenção, não adianta captar, atrair esses talentos, se a cultura organizacional não permite que essas pessoas fiquem, né? Em um determinado momento começam os assédios, né? As pessoas não sabem quais os pronomes corretos para tratamento. Então, quais são as ações práticas? É treinamento, educação continuada? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Jason, que bom que você trouxe esse tema, esse assunto assim, bem na prática. Então, primeira coisa que a gente fez foi publicar. Temos vagas preferenciais para pessoas trans. Mas a gente tinha que saber recebê-las, receber essas pessoas. Então, o nome social é algo fundamental. Todas as lideranças foram treinadas com relação a pronomes, né? E essa educação. Mas a gente sabe, numa organização com 10 mil pessoas, de diversas locais que vêm, né? Tem aqueles grupinhos que se formam e que trazem falas preconceituosas, enfim, especialmente no banheiro. E aí eu vou dar a prática aqui nossa, né? Que é o nosso problema aí de banheiro. Hoje, o que a gente está fazendo, Geison? A gente já fez campanhas, já fez cartazes, já fez... Hoje a gente está chamando no particular. Aqui no tete-a-tete, o RH local chama essas pessoas que estão fazendo bullying, né, com as pessoas trans, e para uma roda de conversa mesmo, para sentar, para desmistificar, às vezes até para conhecer a pessoa trans. Eu tenho uma analista de conteúdo lá de São Paulo, a Luna, que é um doce de criatura. E ela adora educar as pessoas, né, com relação ao tema. E ela conversa muito aqui a gente está na fase do vamos conversar aqui no pé do ouvido, tá? Mas não é tolerado de modo algum, e a gente chega, inclusive, se a pessoa não consegue se adaptar ao ambiente diverso, que é um ambiente de call center, a pessoa realmente não consegue ficar na organização. E eu não estou falando da pessoa trans, eu estou falando da pessoa preconceituosa. Então, hoje a gente não tem local assim, não cabe uma pessoa preconceituosa num local como o nosso de call center. Não vai dar certo para ela. Interessante, Melissa. E aí, mediante o exposto, né, aí eu já pergunto agora para o Adeildo, que é headhunter aí, né, que atrai talentos, né, como é que você identifica, Adeildo, num processo seletivo, esses comportamentos para não trazer para dentro das organizações, sobretudo organizações que preconizam a diversidade, novos colaboradores que sejam pessoas com comportamentos preconceituosos? Bom, vou pegar como regionalidade para a gente explicar, né? Por exemplo, a Bahia, ou a regionalidade da Bahia, envolve tratamentos específicos que já me causaram muito problema em organizações, como, por exemplo, tratar de forma pejorativa o comportamento se alguém foi traído, por exemplo, ou pejorativamente o comportamento de chamar alguém pela opção sexual, né? Isso já me trouxe alguns problemas em organização e hoje meus clientes, a gente tem consultorias em algumas empresas, e eu gostaria de tratar um exemplo de uma delicatessen, uma super delicatessen, no interior do estado da Bahia,
que está numa expansão muito forte e agora precisou contratar 51 colaboradores, dentre os quais algumas pessoas se comportaram de uma forma indesejada perante a qualidade de habilidades e competências que nós esperávamos. E uma delas é justamente nós fazemos algumas atividades, né, para verificar. Eu também sou formado em psicologia, para que as pessoas pudessem, né, eu sou terapeuta também, as pessoas pudessem observar em si a linguagem, principalmente a linguagem violenta na tratativa de expressões. E outras coisas também, quando você, por exemplo, vai para um ambiente de entrevista de emprego, e nós estamos falando agora de uma realidade diferente da capital, que eu estou falando de interior de estado, onde eles não ligavam para alguns fatores importantes para o cargo que estavam desempenhando. Pois bem, então utilizamos alguns mecanismos para selecionar o mais próximo possível, que a gente não tem colaborador, candidato ideal, né? O mais próximo possível da realidade que a empresa queria. Mas antes disso, a empresa também precisou passar por um processo parecido com esse que Melissa descreveu aí, onde nós começamos a introduzir a capacidade de reconhecer o outro como ele gostaria de ser chamado, né? Observando comportamentos nocivos dentro da organização, e com isso a gente obteve um ganho, depois de uma pesquisa de clima que nós empregamos, um ganho de um efetivo de 80% a mais de satisfação da forma como estávamos conduzindo aquilo e as realidades de cada um. Eu até abrangendo mais um pouco aqui sobre essa diferença, né, essa pluralidade que nós temos de pessoas nas organizações, nós observamos também uma coisa bem interessante: pessoas com problemas psicossociais que não conseguem se identificar com alguns perfis comportamentais e que trazem problemas para si mesmo e para as organizações, né? Essa semana mesmo tratamos de algumas pessoas que estavam próximas ali, beirando, né, aquela linha de perder um pouco da linha lógica das coisas, beirando até a depressão emocional. E foi uma semana bem tensa para mim, inclusive, sobre esse assunto, mas conseguimos atingir êxito. Então, para simplificar de uma forma bem bacana, acredito que, utilizando ferramentas certas, no contexto da organização, nós temos uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas que, até então, a forma como elas se reconheciam e tratavam os outros pode estar não condizente com a nova realidade. E, por isso, é importante e necessário uma educação sistemática, vamos dizer assim, até começar de berço mesmo, tá? Começar de lá de baixo, de base mesmo, nossa pequena e bela juventude, para que possamos ter uma sociedade mais digna, justa em ética e moralidade, e também em conceitos de tratamento para com o próximo. Falando em sociedade, Adeildo, perdão, você e Melissa, né, vocês acreditam que o mercado de trabalho, né, por exigir novos conhecimentos, novos comportamentos, tem força a partir do momento que a sociedade percebe que o mercado tem buscado novos comportamentos? Existe aí uma pressão, existe uma força que pode gerar uma mudança significativa na sociedade, se as empresas elas começarem a trabalhar questões como a igualdade de gênero? Melissa, não me deixa sonhar, Geison. Eu posso falar algum antes da Melissa, por favor? Vocês me permitem? Então, vamos lá. Eu também sou treinador, né, palestrante, e tem um treinamento, um curso nosso, que fala sobre gestão de estoques envolvendo tecnologias 5.0, né, 4.0, 5.0, metodologias que estão sendo aplicadas lá fora. E o implemento da tecnologia em todas as revoluções é notório. Vocês estudam administração, se formaram em administração, sabem exatamente o que eu estou falando. Mas hoje em dia, todas as atividades que forem repetitivas, e aí vem um ponto de observação para todos nós. Todas as atividades repetitivas, ela tende até no máximo 2030, 2035, vamos botar assim, deixar de existir por aplicação e usuário de seres humanos. A tendência é que uma máquina, um robô, um bot, possa fazer a atividade.
E aí já tem algumas faculdades, né, alguns cursos, algumas profissões que já estão ameaçadas por isso. No contexto geral, isso é fato. Você falou sobre um poder, uma mola impulsionadora para a mudança das organizações. Tá. E aí eu vou de novo para o ponto da educação. Se eu tenho um contexto onde opções de operações sistemáticas desenvolvidas de forma repetitiva podem ser ocupadas por robôs, vamos chamar assim de robôs, tá, automatizadas, nós temos que olhar um pouco mais anterior a isso para ver qual é o ser humano que hoje está no mercado de trabalho, qual é o perfil das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, disponíveis até, né? Vamos pegar primeiro os que estão desabrigados, desalentados ou desempregados, né? Os que estão em trabalhos informais e os que são exatamente força motriz para nós contratarmos no mercado de trabalho. E aí eu vou pegar um outro braço do que eu faço, né? Eu tenho algumas habilidades e algumas atividades. Sou professor de instituições como o Senai e Senac também. E eu tenho me surpreendido muito com a qualidade da educação técnica, deixando bem claro, técnica, Senai e Senac são técnicos, para o mercado de trabalho. Isso tem me deixado bastante preocupado. Então, nós vamos ter aí uma força de trabalho reduzida, inclusive pelos benefícios sociais, onde alguns colaboradores de empresas que eu presto consultoria acredita ser melhor trabalhar durante um período de tempo, 6 meses, 1 ano, e logo em seguida pedir um desligamento para solicitar o recurso de Bolsa Família, Bolsa isso, auxílio aquilo, auxílio não sei o quê. E nesse contexto, a gente tem um problema sério nas mãos, que é a qualidade da mão de obra que nós vamos utilizar, ter disponível para nós, tá? Então, quando você fala de força motriz, alguma coisa que impulsiona para isso, eu pego agora a fala da Melissa, que é deixa sonhar, né? Ela foi muito precisa nisso. Nós precisamos criar um sistema de desenvolvimento humano forte, sólido, capaz de impulsionar nessas pessoas a condição de disputarem cargos mais elaborados. Que uma coisa, sendo muito sincero, é você absorver a pessoa com diversidade. Isso é normal, isso é tranquilo. A gente consegue fazer isso com uma certa dificuldade, com um certo custo, com uma certa dificuldade de engajamento. Perfeito, a gente vai conseguir. Mas a permanência deste colaborador na unidade depende muito das entregas desse colaborador, daquilo que ele entrega realmente como produto acabado do seu serviço, e aí nós teremos um grande problema. É por isso que a educação continuada sólida é necessária. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu concordo com você, Paulo, mas para que essas entregas aconteçam, eu preciso, sobretudo, de um ambiente de trabalho saudável, onde existe um respeito, onde esse colaborador ele se sinta motivado, onde ele se sinta respeitado, privilegiado, né? E aí entra toda a questão aí que a gente estava discutindo anteriormente, né? Da educação continuada, de uma política de integração, dessa política de corpo a corpo que você trouxe, que a Melissa também trouxe, porque não adianta somente trazer esses conhecimentos. Como você bem citou aí, é preciso reter esses conhecimentos, esses talentos, né? E para retê-los é um conjunto de ações. E aí, Melissa, eu gostaria ainda de saber de você, né, se você acredita, qual a sua visão aí, né, do quanto as empresas podem, através da sua exigência de um novo comportamento, modificar, né, a sociedade. Porque as pessoas elas vão entender o seguinte: opa, não dá mais para eu ser preconceituoso. Se eu quero trabalhar na sua empresa, eu não posso ser preconceituoso porque lá não me aceita, né? E diversas outras empresas hoje que têm aí política de inclusão e diversidade, que trabalham objetivos de desenvolvimento sustentável, que são grandes empresas no Brasil e no mundo, né? E sonho de muitos colaboradores. Por exemplo, eu estava lendo essa semana a empresa mais desejada para ser trabalhada no Brasil, não vou citar aqui, mas eles têm um programa de ESG, então se esse profissional quiser se integrar a essa empresa, ele vai ter que se despir do preconceito, porque tem lá a igualdade de gênero, né, e outros ODS que tratam essa questão do comportamento e da aceitação do outro.
Então, como é que você vê isso, né? Nesse sonho que você te deixa sonhar? E olha, eu vou te falar uma coisa, Jason. Os empresários já estão entendendo isso. Eu tive numa roda de negociação de uma área comercial de uma grande empresa, para prestação de serviço de uma grande empresa, e a gente acabou ganhando uma parcela desse atendimento, porque o executivo da concorrente não entendeu isso ainda. E a pergunta foi bem clara, assim, eles perguntaram como é que vocês têm política de igualdade de gênero? E aí o executivo falou assim, a gente trata todo mundo igual, a gente não independe do gênero, e que não sei o quê, parará. E aí eu levantei minha mãozinha e falei assim, olha, eu tenho política sim. A gente tem uma política de proteção, e aí eu trouxe várias coisas que a gente traz e que a gente tem na prática, né? Deixa eu colocar aqui uma prática para vocês aí de administração, que tanto me acolhem com tanto carinho, adoro CRA. E aí, uma prática de administração que para a gente foi muito nova, né? A gente não sabia, que a gente, na pandemia, se deparou com um problema que a gente não tinha antes, não é que um problema que não tinha antes, desculpa, é um problema que a gente não via antes, não nos era visível. Começou a pandemia, call center entendeu-se que call center é prioridade, enfim, não pode parar. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos botar todo mundo em casa para trabalhar através de home office, mas não pode trabalhar. Ainda mais a gente que atende, por exemplo, o 135 do INSS. Imagina parar nesse momento, não dava, né? E aí a gente se depara com algo que a gente não via antes, que é a violência doméstica. A gente não sabia, a gente não tinha essa ideia de que as moças iam trabalhar e aí agora já não tinham mais aquele alívio no dia e ficavam com o algoz, né? O tempo todo trabalhando com elas, né? E aí a gente precisou criar de última hora uma senha que só as pessoas profissionais da TEL, só os profissionais da empresa sabiam essa senha, para que a moça perguntasse uma determinada coisa para um supervisor, e aí o supervisor já sabia que aquilo ali significava que ela estava sob violência doméstica. E aí ele tinha uma outra pergunta para ela, fazia uma outra pergunta, e aí, dependendo da resposta dela, já era acionada polícia e nananã, ou então a gente mandava um telegrama, se não era urgente, dependendo da resposta dela, a gente mandava um telegrama convocando ela para a empresa. A empresa convoca você para tirar ela daquele ambiente. São coisas que a gente precisa fazer enquanto política institucional, enquanto administradores e, como a Deildo falou, como seres humanos, de proteção às pessoas que necessitam daquelas proteções, né? Então, não dá para a gente tratar todo mundo igual. A gente precisa ter políticas diferenciadas para pessoas diferenciadas. Então, se eu tenho hoje um problema que é um problema de violência doméstica, eu estou falando de meu público que é de 80%, 78% feminino, tá? Então, assim, a gente tem muita mulher, mulherada danada. Eu preciso ter políticas para a proteção dessas pessoas, né? Eu não posso entender que é a mesma coisa. Eu entendo quando vocês falam assim, de competências, de habilidades, mas isso a gente hoje eu prefiro ter atitudes, né? Falando do chá aí, a gente prefere ter não só atitudes, mas também valores, né? E aí a gente treina internamente algumas coisas. O hard skill a gente resolve depois. É o que eu falo com eles. Hard skill a gente resolve depois. Vamos pensar aqui em soft skill. E que bom que a gente tem essa quantidade de mulheres na organização, porque a organização fica mais gostosa de se trabalhar, mais leve, de alguma forma mais empática. Mas enfim, era isso.
Ô, Melissa, quando você traz esse dado, né, de 78% do seu público mulher, sobra aí 22% para o público masculino. E a gente vê que há aí um revés em relação ao mercado, né, alguns setores do mercado, onde a predominância ela é, em sua maior parte, masculina. E a gente está falando aqui de igualdade. E aí, quando a gente fala de 78%, né, a gente está falando de menos de um quarto aí da sua população ela é masculina. E eu queria saber se vocês também têm algum programa ou se vocês trabalham algo também no sentido de trazer o público masculino para equilibrar um pouco mais. Não, hoje a gente não tem, não. E eu vou te falar assim, a gente isso não é nem positivo por si só. A gente hoje os homens não procuram muito o mercado de call center, tá? Tanto pelos valores quanto pelas habilidades, eu não sei. Mas a gente não tem nenhuma forma de proteção para trazer um homem para trabalhar no call center, não. Isso a gente não. A proteção mesmo foi para o gênero trans, tá? Tanto o homem trans, se for um homem trans, sim, ele tem essa proteção, ou a mulher trans. Mas entre homem e mulher a gente não tem. A gente tem essa igualdade mesmo, de oportunidades, né? Mas não é engraçado, não é uma área que o homem normalmente procura para trabalhar. E aí fica a pergunta por quê, né? Uma boa ideia aí, Jason, perguntar o porquê que os homens não querem trabalhar em call center. É bacana, e eu posso falar uma coisa até como prática, né? Eu que vim do mercado de call center, que iniciei no call center, eu não sei se você tem essa porcentagem aí de quantos por cento desses 22% desse público representa o público homossexual. Né? No call center Tem. existe uma aceitação muito grande do público homossexual. Acho que foi aí um dos setores, né, do mercado que abriu de fato aí para o público homossexual, e o público se sente à vontade, talvez, para trabalhar, e eu não sei se o call center inicialmente se sentiu também à vontade para contratar, porque numa época de preconceito, essas pessoas elas não estão à frente, né? Não existe um tete-a-tete, cara a cara ali, tá na linha. Então, como é que você pode explicar um pouco desse comportamento, né? Por que o público homossexual, o público masculino heterossexual, né, talvez não procure tanto o mercado de call center, mas acredito eu que existe uma grande procura aí por parte do público homossexual. Tem. A gente tem um grande contingente de homens homossexuais. A gente fez esses dados demográficos recentemente, mas deu distorção. Assim, pelo que eu vejo no call center, eu ainda falei assim, gente, não é possível, isso aqui está errado, esse número está errado. De 22%, não, de 12%, minto, de 12% de pessoas que se declaram homossexuais. Aí eu achei aquilo, olha, não é não. Mas aí tudo bem, é autodeclaração, eu não vou entrar nesse mérito. Então, alguns programas que a gente estava direcionando para esse público, a gente deu uma recuada, porque, olha, não é tanta gente assim, então vamos deixar para lá. A questão de se deixar à vontade me lembra muito um professor, grande amigo meu, o Léo Passos, que trouxe isso uma vez, falando sobre a invisibilidade do mercado. Isso também não é positivo, mas é uma área em que as pessoas não precisam ver. E aí, como não precisam ver, aceita-se mais pessoas trans, aceita-se mais pessoas gays, né, LGBTQIAPN+. Então, assim, mas de qualquer maneira, a gente é um local, a gente tenta fazer o máximo, ser um local acolhedor para essas pessoas. A gente tem programas para isso, o Minha Voz foi um programa que a gente lançou falando sobre racismo, mas logo em seguida a gente já veio falando sobre LGBTQIAPN+, então são pessoas da nossa organização que atingiram cargos de liderança, cargos executivos, que são da comunidade LGBT, que falam sobre, por exemplo, um gerente em Feira de Santana, que é gay,
e que fala sobre a vida, sobre ter, enfim, porque representatividade importa, né, Jason? A gente sabe disso. Então, são programas que a gente lança reiteradamente, né, sistematicamente, como a Deildo falou, isso tem que ser sistemático, de afirmação para que esse público se sinta confortável e, como você falou, com uma retenção de talentos na organização. Maravilha. Tem um comentário aqui da Ana Carolina no chat, né? Ela coloca aqui a empresa que ela trabalha, e ela diz que atualmente 77% do quadro de funcionários são mulheres. E desses 70% e do percentual total, 74% estão aí em cargo de liderança, né? E é bacana a gente pontuar, a empresa que ela fala aqui, ela coloca no chat aqui, que é o Grupo Seib, e alguém comenta aqui que essa empresa tem boas práticas de gestão de pessoas, sempre sendo reconhecida em premiações por conta disso, né? E aí a gente pode ver nesse exemplo aí o employer branding, né? Perdão, a marca empregadora, né? O quanto no mercado isso reverbera, e essas empresas são as empresas que se tornam mais desejadas para que os profissionais hoje possam trabalhar nelas. Eu queria perguntar para o Adeildo o seguinte: a gente vive, Adeildo, é indiscutível que a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. E quem criou, né, o machismo e esse patriarcado, claro, foi o homem. Então, você acredita que na atual conjuntura o homem, a gente vê a Melissa como mulher, né, trazendo todas as ações da empresa dela, e você trazendo aí todas as suas experiências, mas você acredita que por ter instituído, né, o machismo, o homem tem uma responsabilidade maior nessa transformação? Essa pergunta é interessantíssima e eu acredito assim. Concordo que sim, o homem tem um papel importantíssimo para essa mudança, mas ele não está afim dessa mudança. Pelo menos é o que a gente vê no globo terrestre. E eu vou pegar uma base bacana. Vamos lá. Alguns relatos que eu estou vendo aqui no chat, bacana, show de bola. Obrigado pela participação de todo mundo, é muito interessante. Eu acompanho os dois cenários, tá? Eu tenho clientes espalhados por todo o Brasil, atuo muito no Sudeste, atuo muito aqui no Nordeste, em vários estados. Mas eu gostaria de trazer alguns exemplos bem interessantes. O primeiro exemplo é de uma transportadora, que no seu quadro, majoritariamente masculino, o setor em si é dominado pelo ser masculino, né? Pelo homem cis e assim por diante. E nós fizemos uma campanha, um projeto, um negócio bem bacana, e conseguimos transformar algo em torno de 10 a 12, não me recordo agora o número, já tem um tempinho, 12% do quadro com mulheres cis, tá? Perfeito. Foi fantástico, realmente, como a Melissa falou aí, o ambiente se torna mais leve, mais agradável, é muito mais fácil de se lidar, é agradável e tal. E aí a gente fez mais um programa, mais um projeto, agora absorvendo novos tipos de diversidade. A gente deixou muito claro que isso era muito importante para nós, e a empresa em si, ela absorveu bastante isso. E foi surpreendente a forma como nós divulgamos e a procura por pessoas de diferentes opções sexuais, de diferentes identificações sexuais para as vagas. E conseguimos, sim, preencher, acho que mais de 50% do quadro que a gente estava esperando para aquelas vagas que foram destinadas, tá? Como é um setor que é uma rotatividade muito grande de profissionais, isso é fato, por conta da carga de trabalho, por conta de desejos profissionais e um monte de coisa. Esse número hoje ele é muito volátil, mas eu não tenho condição de prever para vocês exatamente o número, porque eu já não acompanho muito essa mudança dentro dessa organização, tá? Eu tenho uma empresa de engenharia, que também é nossa parceira, nossa cliente, que ela também começou um projeto bacana e ela desenvolveu a opção de englobar para as lideranças a diversidade. E foi muito bem aceito, foi muito bem participativo. E o último case de sucesso, que esse agora é bem interessante, a gente tem um cliente que é de bolsas de luxo aqui na Bahia,
e, majoritariamente, os cargos ocupados eram por mulheres, né? Mulheres em vários ambientes. Hoje, depois do projeto, depois de tudo feito, depois de todo envolver todas as etapas, e aí vem uma coisa muito interessante, que é, só para deixar claro, ainda há muita gente que não se declara em opções sexuais diversas, isso é fato também. Então, a gente conseguiu hoje melhorar bastante, e aqui eu estou sendo muito sincero em dizer, hoje estamos 45-55 na divisão de cargos dentro da empresa, entre as duas classes. Porém, os novos projetos que nós temos envolvidos lá para melhoria estão, inclusive antes de nós iniciarmos aqui, estava discutindo com o pessoal da gestão de pessoas lá, a Cláudia, e ela estava super animada para a gente fazer uma campanha, incluindo com o primeiro projeto que vai começar quarta-feira agora, que é uma palestra de alto impacto sobre o valor da vida, envolvendo o Setembro Amarelo. E aí vai ter algumas atividades bem bacanas. Mas, concluindo o que eu estou te dizendo, esse cenário que eu estou trazendo para vocês desses números é para mostrar que todas essas empresas, ainda sim, a grande gestão, os diretores, os CEOs, as pessoas que gerenciam as empresas, ainda têm uma grande dificuldade de absorção de mão de obra de diversidade. Isso é um fato. E é onde eu bato muito na tecla, muito forte, para dizer assim, pare de observar cor de pele, onde a pessoa mora, o que a pessoa faz. Isso não é importante para nós. O importante para nós é ela aqui dentro. E uma coisa que a Melissa deixou bem claro, e eu gosto muito também de atuar isso, ela tem que entrar e se sentir bem no ambiente de trabalho. Acolhido, importante, pertencente, engajado. Né? Isso são ferramentas que não custa muito da gente fazer, mas é de top-down, né? É de cima para baixo. Não pode ser de baixo para cima, é de cima para baixo. E é onde gera maiores dificuldades, porque eles sempre pensam que vai gerar custo, vai perder tempo, é um trabalho desnecessário. Isso eu estou falando para vocês de relatos normais. Então, concordando com você, Geilson, é sim de responsabilidade dessa classe, é sim de responsabilidade dele, porque começou com isso é histórico, né? E nós devemos sim atuar para resolver isso. Eu vou pegar agora um exemplo particular. Eu sou bendito entre as mulheres. Na minha casa, eu sou o único homem, eu tenho 2 filhas e uma esposa. E, para mim, é interessantíssimo. Eu sou muito feliz de viver com essas pessoas, porque são, antes de serem minha família, obviamente, são seres humanos incríveis. E, em momento algum, é se deixado de lado a questão de afeto por conta de cabelo. Por exemplo, eu não tenho cabelo, né? E eu já fui vítima de vários preconceitos por minha aparência, por exemplo. Mesmo sendo heterocis, mesmo sendo assim, eu já fui vítima de preconceito de várias formas. Dentro da minha própria família, inclusive, e no ambiente de trabalho, na sociedade ao qual eu fazia parte. Mas isso me solidificou porque eu tive capacidade e ferramentas importantes para me ajudar a vivenciar toda essa importância. Beleza? Bacana, Deildo, faz sentido. Se a gente for, na verdade, a sociedade é muito preconceituosa. Se a gente for discutir aqui preconceito, a gente vai aqui para além, né, da questão da igualdade de gênero, e aí a gente não vai terminar hoje, porque são muitos preconceitos, são muitas violências sociais aí, né, que os preconceitos provocam aí no dia a dia. E eu queria contribuir com essa sua fala, quando eu pergunto para você, né, se o homem ele tem uma responsabilidade maior por ter sido o criador do sistema machista e patriarcal, e você diz que você sim, mas você entende que alguns setores da sociedade, algumas lideranças ainda não, porque é muito difícil a gente se despir de privilégios, né? Quem sempre teve os privilégios, eu quero compartilhar com vocês, né, um artigo não, uma reportagem que eu li de um jornalista que foi desligado de uma emissora, e aí ele diz assim, hoje a emissora só contrata gays e negros, né? Mas outrora a emissora só contratava brancos e héteros cis. E ninguém nunca questionou isso nunca entrou em pauta. E aí a gente viu ali a fala de um homem branco e cis, né, que se vê nesse momento, que vê os seus
privilégios, a sua exclusividade sendo perdida, sendo compartilhada ainda minoritariamente com outros grupos, mas a gente vê ali nessa fala, né, eu posso perceber nessa fala a preocupação. Aquilo que era meu, que era do meu grupo, isso começa a ser hoje pulverizado, e eu começo a me preocupar com isso. Vou perder minha fatia de mercado, né? Vou perder minhas regalias. Eu queria contribuir só com mais um ponto específico sobre isso. Como eu gosto bastante de estudar sobre essas questões, e outras também, o que me chamou a atenção bastante foi o seguinte: por que nós somos patriarcais? Por que nós somos machistas? Né? Por que nós somos dessa forma? Isso vem de muito antes do nosso entendimento, principalmente nos históricos antigos, até gravuras em cavernas, onde houve uma divisão de castas, houve uma divisão de tarefas, e empiricamente, por conta dos estereótipos absorvidos e adquiridos, a gente sabe esteticamente o homem tem hormônios diferenciados da mulher, e isso favorece para algumas atividades que até então não eram importantes para nós fazermos a separação. Por exemplo, caça, guerras e assim por diante. Então, isso tudo foi construído ao longo de gerações em gerações. Porém, a sociedade foi evoluindo em questão de funcionalidades, de tratativas e tal, mas a gente perdeu uma essência muito interessante. Todos nós somos humanos, raça humana. Isso é um fato. Mas se tornar ser humano é um processo de construção. E muitas pessoas, inclusive da nossa sociedade hoje, ainda não absorveram a questão de ser humano. Ainda tem essa grande dificuldade de entender, de se ver no outro, de gerar uma empatia, um rapport, de tentar reduzir a dor do outro, de ajudar de alguma forma. É muito por isso que você falou, Jason. Primeiro meu, né? Depois eu vejo você. Se meu jardinzinho está florido, está tudo beleza, eu posso vir a tentar te ajudar de alguma forma. Mas a nossa sociedade ela tem se tornado cada vez mais egoísta. A pandemia acelerou muito desse processo. Tivemos alguns exemplos aí desagradáveis, e isso para nós que estamos no meio corporativo é um problema muito sério, porque nós temos que equalizar todo esse cenário, e por muitas vezes a gente tem que lutar contra um sistema muito intenso, muito poderoso, que não nos permite utilizar de ferramentas que nos ajudem para isso, e acaba gerando os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Era essa a contribuição que eu queria fazer. Obrigado, Adeildo. E, gente, faltam mais ou menos meia hora para a gente finalizar. Coloquem as perguntas de vocês aqui no chat. Estou achando vocês muito quietinhos, tá? Que o Adeildo e a Melissa, a gente lê e o Adeildo e a Melissa respondem. E agora eu vou botar um fogo no parquinho aqui, né? E aí eu queria muito a atenção das meninas, porque essa pergunta vai ser para você, Melissa. Eu perguntei anteriormente para o Adeildo, né? Acerca da contribuição do homem que criou, né, a estrutura do machismo e do patriarcado. Mas a mulher, muitas vezes, ela reproduz essa estrutura do machismo e do patriarcado. E a gente consegue perceber isso nos discursos de não contrato mulher porque mulher engravida, mulher tem TPM, mulher tem dor de cabeça e outras justificativas aí para não contratação da mulher, né? E o que mais dói de tudo isso é a mulher que é mãe, né, que passou por todo o ciclo que geralmente a maioria das mulheres passam, e quando ela ascende numa posição de liderança ou numa posição de empresária, ela vem com esse tipo de comportamento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, e de que forma é que Melissa, porque eu sei que Melissa vai para além, né, da sua organização, de que forma que Melissa atua na organização e na sociedade, né, para combater discursos como esse e ensinar mulheres a pensarem de forma diferente. Jason, meu querido, você é um grande responsável pelo meu título de feminazi. Você me deu um livro há uns anos atrás, que é um livro que circula, que você não tem noção do tanto que aquele livro circula, e que nos mostra, e que me trouxe, né, essa visão diferenciada. Algumas coisas na sociedade mundial deram muito certo. Uma delas é o machismo.
a prática do machismo, o machismo estrutural, ele foi muito bem construído, né? E uma das formas que vocês, e eu vou falar vocês, mas meninos, por favor, não estou falando vocês pessoalmente, né? Mas os homens, uma forma que os homens tiveram para fazer isso, uma forma muito antiga de se fazer, que é separar, dividir para conquistar. Então, quando eu coloco uma mulher contra a outra, né, e eu dissemino através da cultura, através das artes, através de novela, enfim, essa coisa de que a mulher é competitiva, que mulher é isso, que mulher é aquilo, que mulher é aquilo outro. Toda vez que eu faço isso, eu acabo reforçando essa prática do machismo, né? A gente está ficando mais esperta, a gente está entendendo. Então, hoje eu brinco, eu falo assim, eu só quero saber cadê a Lilith. Me roubaram a Lilith. Tenho alguns amigos que são pastores mas são pastores progressistas, e eu sempre falo isso, eu só quero que para com esse negócio de Eva e Adão. Eu quero saber da Lilith, que foi a primeira mulher a ser criada, né? E que do nada sumiu de Gênesis. Eu quero saber sobre a história da Lilith. E que nos traz essa demonização da mulher desde o início dos tempos, como o Adeildo falou, né? Então, na verdade, a gente é culpado por vocês não estarem no paraíso. Olha que maluquice, né? Culparam a gente por vocês não estarem mais no paraíso. Ô, Melissa, deixa eu dizer uma coisa para você, rapidinho, antes de você concluir, fazer uma intervenção rápida. Você sabia que até hoje tem muita gente que acredita que a mulher tem menos uma costela do que o homem? Acredito. Eu juro que eu acredito. Hoje em dia eu acredito em tudo, meu filho. Tem gente que acredita em terra plana, imagina se a costela não é. Mas é isso. Então, assim, essa estrutura do machismo, que ela é reiterada através das histórias de princesas, né, que ficam esperando os homens salvarem elas e que não sei o quê. Hoje a gente já vê uma diferença nisso, gente. Hoje a gente já vai conhecer princesas da Disney, como, por exemplo, a princesa Elsa, né, do Frozen, que é uma moça que não tem um rapaz, não tem um companheiro, não tem um príncipe, não. Né? E por aí vai, assim, eu acho que a coisa está mudando, e o termo sororidade é um termo ainda muito novo, mas que a gente precisa reiteradamente, meninas, especialmente a gente, precisa reforçar. A gente precisa reforçar demais esse termo da sororidade. E, olha, na prática, sendo bem sincera, a gente ainda ouve, tá, Jason? Às vezes alguma colega minha, bem próxima, fala isso. Ai, meu Deus, mas vai entrar, já daqui a pouco está engravidando, que não sei o quê. Isso é uma construção que a gente precisa... no dia a dia, como o Adeildo falou, isso é sistemático, assim, a gente tem que ir no ponto, na veia, né? Para que esse machismo estrutural não seja tão vitorioso como hoje ele está vitorioso. É uma construção que vocês fizeram, vocês, por favor, eles lá, né, fizeram muito bem feita. E que, olha, para a gente desconstruir, não está sendo fácil. Mas, olha, não desisto não, viu, gente? Eu não vou desistir. Não desista, porque eu acho que já perdeu força, né? E acho que a gente está aqui hoje conversando justamente para que a gente possa aprender, não disseminar aqui atitudes preconceituosas em relação a gênero ou quaisquer tipos de violência social, mas que a gente vá plantando essa sementinha, né? Você está fazendo na sua empresa, o Adeildo está fazendo na dele, né? Eu faço onde quer que eu esteja, e tenho certeza que todo mundo que está aqui interessado nesse tema também vai fazer, e sonho assim, que daqui a um tempo, não sei quando, e se vou ter a oportunidade de ver essa transformação de mundo, a gente vai ter um mundo melhor. Acho que a gente está começando a plantar
isso agora, né? E aí eu pergunto para você e para o Adeildo, né? Uma outra pergunta aqui que é bem curiosa. O que que a gente pergunta no momento do processo seletivo para a mulher, né? Quantos filhos ela tem, com quem é que ela vai deixar o filho, né? Toda explanação acerca do filho, e a gente não pergunta isso para o homem, isso passa despercebido para o sexo masculino. Me permite falar primeiro, Melissa? Por favor, Adeildo, por favor. Tá. Uma das coisas que eu gosto de abolir muito em perguntas de entrevista de emprego é boa parte do comportamento fora da empresa, tá? Eu simplesmente resumo a pergunta numa coisa. Você está bem com a vida que você escolheu fora daqui? Estou. Quer melhorar? Quero. Está atuando para melhorar? Estou. Pronto. Para mim é o que importa. Pouco me importa, e eu tive uma discussão muito forte com um gestor de uma empresa esses dias, que a gente faz um trabalho lá bacana, onde ele disse assim, olha, Adeildo, essa informação não chegou a tempo porque o menino que cuida da informação gosta de beber, ele bebe nos finais de semana, ele faz isso. Eu digo, meu amigo, você analisou se todas as ferramentas pertinentes à atividade dele estavam na mão dele para executar a atividade? Ah, eu sei que... Aí ele começou a gaguejar e depois, não tem nada a ver o fato de você saber da vida dele particular. Isso não te interessa. Isso não te diz respeito. O que diz respeito é a entrega dele. E sua visão é perguntar ao gestor dele, que ele tinha um líder, chama o gestor aqui e pergunta por que colaborador simples, ou várias ferramentas que a gente podia, mas a que eu dei no momento foi essa. Falei, por que o colaborador X não entregou a demanda para você? E é o líder dele que tem que responder, a verdade é essa. E aí a gente fez esse trabalho, o líder falou, olha, nós tivemos um problema, era uma mina, eu trabalho dentro de uma mina, falou assim, não, a gente teve um problema lá e tal, não vou entrar em detalhes aqui, e aí por isso que a gente não fez a contento, mas está sendo produzido. Você está vendo que o problema não está gerado pela vida particular do colaborador, como também na outra mão desse processo, a vida particular interfere muito no ambiente de trabalho. E aí não existe essa questão de eu sei separar minha vida particular da vida de trabalho. E aí eu gostaria de fazer uma dinâmica com você, Geilson, se você me permitir. Você mantém um relacionamento com alguém? Sim. Vamos fazer de conta que nesse momento eu sou essa pessoa, tá bom? Podemos brincar? Vamos lá, podemos. Vamos fazer de conta que eu vou te ligar e você está chegando no trabalho nesse momento. Pessoal, presta atenção que vai ser bem divertido. Vai ser bem legal. Já fiz teatro, tá? Vou incorporar aqui o personagem, tá? Então, estou aqui atendendo você. Perfeito. Trim. Alô. Opa, tudo bem contigo, meu amor? Tudo ótimo, vida. Como é que tá você? Eu vou melhor do que eu mereço. Deixa eu te falar. Você vai chegar em casa que horas, mais ou menos? Acho que eu devo chegar em casa daqui a meia hora. Tá bom. Quando você chegar, a gente precisa conversar sério, tá bom? Tchau. Me responda agora como é que será o seu dia a partir daí. Meu coração tá acelerado. Será que você quer conversar comigo? Foi o que eu fiz. Foi o que eu aprontei. Será que você conheceu outra pessoa e quer se separar de mim? Essa meia hora de trabalho, ela vai ficar meio improdutiva. E perigosa, porque se dependendo da opção que você estiver trabalhando, você pode se expor a um risco operacional. E eu conheço muita gente que se machucou por desatenção, por falta de preparo, por um monte de coisa, por receber uma ligação ou ter alguma coisa particular que interferia diretamente no seu trabalho. Palmas para o Jason, por favor, ele foi um excelente ator. Obrigado. Show de bola. Entendeu, pessoal? Para todo mundo que está aqui, para a gente entender as duas visões da moeda. Tem a vida particular que não interessa dentro da empresa, mas também tem a vida particular que vai interferir muito no ambiente corporativo. E nós precisamos estar preparados. É por isso que ter a capacidade de identificar o comportamento do colaborador, ter a capacidade de entender como cada pessoa age diante das situações é importante para cada um de nós, por ajuda, por auxílio, por empatia, por todo o processo humano que envolve do ser humano, não só do humano. E era isso que eu queria falar para vocês. Passa a bola, Melissa, fica à vontade. Você falou um negócio que me lembrou... Você, Melissa. Eu vou querer ouvir você. Mas antes, eu só fazer um esclarecimento aqui.
Alguém colocou aqui no chat, né, falando sobre o termo, né, sobre o termo, dizendo que o termo correto seria orientação sexual, né, e aí você responde aqui de forma muito interessante, né, você agradece aqui e diz que você chama de condição, porque, na verdade, ninguém faz opção e ninguém também é orientado àquela opção sexual. Por isso, você entende que o termo mais adequado é condição. É só para Eu chamo esclarecimento de aqui. Se você quiser condição. comentar um pouco também, Não, pode ficar à é isso vontade. mesmo. É o que eu acho, né? Esse é pessoal que eu falei para a Kátia, ela mestranda lá da área de gênero e tal, até vou mandar um e-mail para ela depois, mas é o que eu coloco, eu sempre falo condição. Inclusive, na nossa pesquisa interna, eu coloquei lá o termo condição sexual, porque ninguém é orientado, né? E ninguém recebe orientação nenhuma para lugar nenhum. É uma condição, a pessoa nasce assim. Vai fazer o quê, né? Agora, o Adeildo me falou um negócio que me chamou muita atenção. A turma de administração vai falar que eu sou velha. Tenho certeza absoluta. Vocês devem ter estudado isso, que vocês não veem isso hoje em dia mais, né? Mas vocês devem ter estudado que antigamente existia um negócio chamado reengenharia nas organizações, mas coisa de 1800 e século XV. E aí, gente, no lugar que eu trabalhava, teve essa tal dessa reengenharia, e aí chegavam as consultoras e tal, e uma delas me chamou muita atenção. Eu sempre fui muito bocuda, mas nessa época eu tinha 19 anos de idade, então filtro zero, né? Não tinha juízo corporativo nenhum. Mas ela chegou com uma dinâmica, e resumindo a dinâmica dela, ela queria que a gente chegasse, colocasse os problemas da gente no armário e entrasse no banco sem os problemas. Então, eu chego com o meu problema, certo? Deixo no escaninho e vou trabalhar sem meu problema. Porque a empresa não tinha absolutamente nada a ver com o meu problema. Aí eu levantei o dedinho. Foi a hora que ela pediu para morrer, né? Eu cheguei para ela e falei assim, amiga, mas quem é o idiota que depois vai lá abrir o armário e pegar de volta os problemas para poder sair da empresa, né? No final do expediente? Eu sou um imbecil que vou abrir o armário, pegar meus problemas de volta e levar? Não, vai ficar lá entulhado. Eu não vou abrir aquele armário nunca mais. Completamente sem filtro, uma risadaiada danada. Isso me lembrou muito o que o Deildo falou. Não dá para a gente separar totalmente. Desliga da vida pessoal, liga na vida profissional e vice-versa. Não é assim que funciona. E assim está com as mães, assim está com os pais, assim né, a vida da gente fora do ambiente de trabalho, ela contribui muito para aquilo que a gente está no ambiente de trabalho. Portanto, a gente precisa ainda mais de responsabilidade dentro das empresas para tornar o ambiente da organização um ambiente gostoso, um ambiente agradável e, inclusive, acolhedor. Né? Da funcionária chegar e falar assim, meu filho está com febre. Rapidinho, só um caso rapidinho. Eu tive uma funcionária em São Paulo, uma multiplicadora, uma instrutora em São Paulo, que eu estava visitando São Paulo, o site de São Paulo, no dia que ela voltou de licença maternidade. E aí eu perguntei para ela, e aí, amor, como é que você está? Estou bem, neném está em casa, está com a minha mãe, está super bem, parará e pororô. Gente, depois de uma hora, eu estou vendo essa menina quietinha lá no computador, olhando só para o computador, lendo os e-mails atrasados dela, e uma lagriminha correndo aqui, ó, no cantinho do olho. E aí eu virei para ela e falei assim, desloga e vai embora. E aí ela falou comigo, como é que é? Não, Mel, eu tô bem, eu tô super bem. Eu falei assim, não tá, não. Você estava há um ano, no mínimo um ano, 24 horas por dia com aquele outro serzinho lá. Eu sei que ele tá bem, sua mãe tá cuidando bem, mas o que você tá sentindo é saudade. Então você vai para casa mais cedo hoje. E aí esse gesto fez com que ela me agradecesse tanto. Em outras situações eu precisasse dela e ela ter voltado tanto. Porque, gente, imagina uma pessoa que está com um filho, assim, eu não sou mãe, nunca tive filho e nem vou ter da minha barriga. Mas você imagina que você fica 9 meses com aquele ser dentro da sua barriga e depois mais 5 meses. 24 horas por dia. E aí separam você e mandam você para a empresa de volta.
Volta lá para sua vida antiga. Não volta, não é assim. Aí, Alessandra, sai daí, vai embora para casa. São atitudes como essa que a gente precisa de proteção, né? De empatia, de proteção às mulheres que fazem o diferencial de uma empresa. Ser uma empresa de retenção de talentos ou não. Maravilha, Melissa. Eu quero agradecer também aqui, eu vi ela aqui online agora, a participação da nossa coordenadora de desenvolvimento do CRA, que está aqui, a professora Elisângela Julião. E alguém pergunta aqui também no chat, eu acho que a gente já falou assim, rapidamente sobre isso, né? Mas eu vou trazer aqui a pergunta, o chat acabou rolando aqui, gente, e eu acabei perdendo aqui a conversa. Mas antes de fazer a pergunta, né, falar para vocês que está aqui no chat também, né, a lista de presença para vocês preencherem e receberem o certificado. Tá? A Sara, ela disse que é importante falar sobre equidade de gênero, inclusive esse é o motivo que são necessárias algumas políticas de reparação e segurança apenas para mulheres e toda a diversidade que se atravessa. A Nayara coloca que ela acredita que cada profissional com sua especialidade deve buscar atuar alinhadamente com os ODS, influenciando positivamente no ambiente empresarial onde atuam, seja público ou privado. Eu quero perguntar para você, Melissa, e para o Adeildo também, porque no início da nossa conversa eu falei um pouco aqui sobre a disparidade social, a disparidade salarial, perdão, entre homens e mulheres, né? A mulher ganha aí 29% a menos que o homem, né? E quando vocês, enquanto RH, né, sentam para poder conversar com a alta liderança das empresas, né? Como é que atenção que é dada a esse assunto? Vocês já conseguem mensurar isso dentro das organizações que vocês trabalham? Você quer que eu responda primeiro? Bom, a Pode gente ficar à tem... vontade. Ah, tá. A gente tem... Porque eu estava respondendo aqui a Nayara, aqui, que ela falou assim, 1 ano de licença maternidade, não é que é 1 ano de licença maternidade, não, Nayara, é que são os 9 meses que a criança fica na barriga, mais os 5 meses de licença maternidade. Aí por isso que eu falo que dá mais de 1 ano, é aquele serzinho 24 horas por dia. Eu estava respondendo ela, desculpa, Jason. E aí eu não peguei. Mas, assim, com Pode ficar à relação vontade, a Melissa. salário... A roda de com relação... conversa... É isso aí mesmo. Com relação aos salários. Jason, na prática, a gente... Falando assim, ó, a gente precisa que a organização entenda essa equidade e que compre, tá bom? Porque se ela não comprar, isso vai ficar só no papel. Vai ser bonito, vai falar assim, ó, não, aqui homens e mulheres ganham igual. E na prática não vai ser, porque ele vai colocar Jason como administrador plus e vai colocar a Tarsila como administradora advanced, né? Então, assim, eu posso dar um nome diferente para o mesmo cargo, vocês dois fazendo a mesma coisa, às vezes a Tarsila até fazendo mais do que você, mas eu dei o nome diferente do cargo, eu posso colocar o valor diferente. E é isso que acontece na prática em grande parte das organizações. Então, é preciso que as empresas comprem essa ideia de equidade de verdade na raiz e que passem a entender, olha, se Tarsila e Jason, na prática, tiram água da torneira, então eles vão ganhar igual, independente do nome. O nome é Pato Donald, do cargo, né? O nome do cargo é o que menos importa. O que importa é o que eles fazem. Então, se vocês fazem as mesmas coisas, precisa ter igual, precisa ser igual o salário das pessoas. Então, isso é importante, na prática, a gente passar a fazer isso. Adeildo, quer falar um pouquinho sobre? Quero, sim. Um dos processos que a gente faz, eu concordo com o que Melissa falou, tá certo, tem essa divisão, tem esse processo, mas numa das consultorias que a gente faz, a gente leva um acesso jurídico, né?
E a primeira coisa que eu falo é, eu tenho que fazer uma anamnese da empresa, faço o processo todo, e a primeira coisa que eu vejo é sobre a equiparação salarial. E a gente bate de frente com a lei, né? A CLT, dentro da lei 1723, se eu não me engano, é de 1952, no artigo 461, diz que, independente se a função é igual, no mesmo local, nas mesmas condições, e o salário tem que ser igual, indiferente da nacionalidade, da idade ou do sexo. Esse, para mim, inclusive foi até reeditado agora pelo governo atual, né, fazendo um novo lançamento, mas essa lei já existe, só não está sendo e não estava sendo cumprida. E existe casos, sim, que nós levamos até a jurisdição do trabalho para que houvesse, sim, o reconhecimento das especificidades da mesma função no mesmo site e em sites diferentes de uma mesma empresa, sobre essa questão de equiparação salarial. Eu acho totalmente injusto, na minha visão. Já deu para perceber, pela minha fala até o presente momento, que eu sou muito a favor de equiparação total, dentro das possibilidades de cada condição, obviamente de trabalho, como nós falamos, para que ninguém se sinta desmerecido, não seja reconhecido, não se sinta engajado, protegido, amparado pela organização. Então, a gente usa sempre, quando o assunto é mais doloroso, né, a gente vai para a lei, e geralmente a lei vence, porque é lei, não tem como. Quando a gente fala que vai doer o bolso, então, mas aqui tem administrador nível 1, assistente administrativo nível 1, assistente administrativo nível 2. Não, amigo, vamos lá. Qual é a métrica que você usa para fazer a AVD, a avaliação de desempenho dessas pessoas? É isso, tal, e tá pronto. Você reduziu essa nota por quê? Aí a gente vai lá e observa e realmente a gente dá um resultado bacana sobre isso. Inclusive, por favor, administradores, administradoras, recrutadores, recrutadoras, estudantes, né, é proibido, tá, por lei, fazer distinção de sexo no anúncio da vaga, ou melhor, né, até para contratação. E a gente vê ainda hoje aí, né, alguns anúncios que circulam até de empresas grandes, né, dizendo sexo masculino, sexo feminino, né, e por lei isso é ilegal. Melissa, eu queria perguntar para você o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente falou aqui sobre a mulher cis, sobre o homem cis, sobre o homem trans, né, a mulher trans, mas tem um público aí que eu particularmente não consigo, na maioria das organizações que trabalhei, eu não consigo perceber a presença, que são as travestis. Né? E aí, quando as pessoas, a gente conversa um pouco sobre sexualidade, sobre gênero, né? Advém nas conversas que a maioria das travestis, elas acabam optando, né, pela atividade, pela prostituição. E aí eu sempre digo o seguinte, olha, é um público que precisa ser acolhido, porque muito desse público acaba migrando, né, para a atividade de prostituição, justamente porque não encontram oportunidades no mercado de trabalho, e também há uma discriminação, uma pressão muito forte aí no ambiente familiar, que é uma mola propulsora para a execução da atividade de prostituição. E aí eu queria saber de você e do Adeildo, como é que vocês tratam aí esse público? Quais são ações efetivas, se já realizaram para a atração desse público que é difícil de perceber nas empresas? Melissa, teu microfone está bloqueado. Desculpa, a gente tem vaga prioritária para pessoa trans, mas a gente entendeu, quando a gente foi falar com as organizações, com as ONGs que tratam, que a gente estava com um problema na mão. As pessoas, você sabe disso, a gente tem, por força de contrato, pessoas, no mínimo, com segundo grau completo. E a gente tem muitas pessoas travestis que ainda não têm nem o primeiro grau completo, quiçá o segundo grau completo. E aí a gente está pensando sobre isso, em como ajudar, como auxiliar essas pessoas a chegarem a essa escolaridade. As que têm escolaridade, a gente está tendo lá, viu? A gente tem, graças a Deus, tem bastante
Tá cada vez crescendo mais o nosso público travesti. Mas a gente hoje está com esse impasse na prática, que é a escolaridade. Conversamos, inclusive, no sindicato, no nosso sindicato, a gente teve esse ano uma palestra lá e tudo, e precisamos mais de apoio do Estado para que a gente possa garantir que essas pessoas consigam estudar em horário diferente, porque o curso é noturno. Bom, noturno agora elas não podem, porque elas estão trabalhando. Nesse momento não pode. Então, a gente precisa garantir local para que elas possam estudar no horário que seria o ideal, à tarde, e aí sim se inserir de vez no nosso mercado ou em outros mercados também. E eu estou falando bem real, tá, Geisa? Eu podia falar que a gente tem isso aqui, mas na real, o público de travesti, infelizmente, está com a escolaridade muito baixa para inserir no nosso mercado hoje, infelizmente. E a gente pode perceber que há também um outro problema social aí, né, a ser discutido e refletido, né? Por que esse público não está conseguindo avançar, né, no grau de estudo? Muito provavelmente há uma justificativa para isso, né? Que a gente não vai discutir aqui, é uma outra temática, mas sem dúvida nenhuma há uma causa raiz para esse problema. Pode ficar à vontade, Adeildo. Melissa, quando você falou do apoio do poder público, né? Você acha que ação, por exemplo, só para a gente provocar aqui, tá, gente? Sendo extremamente sincero, eu estou falando com um certo conhecimento de causa, né? Eu atuo muito na área de educação. Você acha que essa ação da gente, do governo do estado, do governo federal, colocar uma turma para a tarde, para a conclusão do ensino fundamental, ensino médio, que alguns não têm nem o ensino fundamental, né? Abandonaram a escola muito mais cedo, tem muitos casos assim. Você acha que vai ser efetivo para resolver uma questão tão profunda como essa? Você acha que haverá adesão, participação? É opinião, é achismo, tá? A gente não tem dado para contextualizar. Não tem fórmula mágica, mas eu acho que pode ajudar bastante. Não só ter o horário da tarde, tá? Mas também ter acolhimento naquela instituição. Porque Jason, inclusive, fala isso, né? Por que essas pessoas não estudaram? Por que elas não concluíram? Imagine uma criança travesti no interior do Cabrobró, né? Que eles chamam, né, de criança viada. Né? Imagina uma criança viada, o quão essa criança sofre ao longo da vida, ao longo de bullying e de apanhar. Então, assim, é preciso ter proteção, tá, Deilda? Eu imagino que uma das coisas seria o horário. Eu falei do horário porque ele só tem o horário da noite para adulto. Esse horário da noite as meninas estão trabalhando, né? Então elas não podem frequentar à noite. E eu me lembro de falar isso bem claro. Precisa ter um outro horário. Manhã também tem, mas manhã aí brincou, né? A menina trabalha a noite inteira. Vai de manhã para a aula ou não vai? Então, talvez abrir um horário à tarde. E ter em instituições, em escolas, por exemplo. Vou dar um exemplo bem por cima, tá, Deildo? Mas aqui, ó, se elas trabalham à noite aqui na Pituba, por que não ter uma escola aqui na região da Pituba que acolha elas na parte da tarde, uma escola amorosa e carinhosa para com elas, para que elas possam vir frequentar à tarde e daqui já ir direto para o trabalho delas. Por que não? Tá, obrigado. Por que eu estou perguntando isso? Para todo mundo entender. Eu fiz uma pesquisa com um grupo de trans, né? Para envolver justamente quais são as dificuldades da conclusão do ensino médio, do ensino de uma faculdade, um curso técnico. E muitas dessas pessoas hoje já estão no digital, tá? Não existe mais ponto, principalmente, eu fiz uma pesquisa de campo, inclusive, não existe mais tanta incidência de pessoas na rua, Pituba, Orla de Salvador e Companhia Limitada, não existe mais tanta incidência, é perigoso para todo mundo e tal. Então migrou para o digital. Esse é o resultado da minha pesquisa, não divulguei ainda, porque eu estou montando um livro que vai ser bem bacana sobre essas situações, tá? E tem outras coisas mais. Mas eu gostaria de falar como minha experiência também em classe, em sala de aula. Isso vai para todo tipo de aluno, tá? O ensino no nosso país, ele tem caído de qualidade sistematicamente, e com todo respeito a todo professorado que esteja presente na sala,
Os alunos não se sentem cativados a estar em sala de aula, não se sentem motivados para estar em sala de aula. Então, por mais que você tenha política pública, por mais que você tenha horário específico, por mais que você tenha acolhimento, o assunto em si não é passado de uma forma atrativa. As matérias em si não são passadas de forma agradável. E aí a evasão escolar é extremamente elevada. E eu vou pegar um exemplo meu. As minhas aulas têm que ter aguerrimento intelectual. Eu uso muito aguerrimento intelectual. Eu gosto de ser confrontado. Eu gosto que haja discussões. Eu gosto que me levantem perguntas específicas. O quanto mais embaçado e mais difícil para mim, melhor, porque me esforça para criar condições de gerar aquele engajamento. Eu gosto de trazer muitas atividades lúdicas pertencentes a cada classe etária, a cada faixa etária e a cada grupo social. E eu gosto de respeito mútuo aos valores pertencentes à instituição de ensino, né? Então, eu acho que uma das bases que nós temos hoje do modelo de ensino, ele precisa ser revisto também para abraçar todas essas condições. E o segundo ponto é, como uma pergunta do Jason deixou bem claro para nós, né? O que leva para a gente fazer a contratação? Eu tenho alguns programas que, uns já estão rodando, outros ainda estão em desenvolvimento, onde eu vou buscar na fonte, eu vou até a residência, eu vou até o local onde essas pessoas ficam e falo, olha, eu tenho uma opção para você aqui, tá aqui na tua mão, esse é meu número, esse é meu e-mail da organização, isso vai acontecer se você for lá, isso, se você tiver afim, nos ligue, nos comunique, você será muito bem amparado. Aí primeiro vem o aparato social, né, o psicólogo faz todo o aparato bonitinho, e a gente baixou o nível em muitas organizações, o nível de escolaridade nós tivemos que baixar, sim, em alguns casos, fazer uma continha de mais e menos, em alguns casos, escrever apenas o nome. Foi importante fazer isso para poder gerar um produto de valor para aquelas pessoas. Vou dizer para vocês que isso foi aceito em todos os lugares? Não. Mas empresas que estão comprometidas com esse projeto conseguiram fazer isso. Gerou um incômodo em alguns outros ambientes, sim. Pessoas que falaram assim, por exemplo, já teve essa discussão, tá? Por que comigo teve um nível elevado de critérios e para X classe social não teve? A gente teve que fazer uma roda de conversa, fazer um processo muito forte para que gerasse o comprometimento das pessoas com aquela causa. E depois foi muito bem aceito, pelo menos até agora, onde foi implementado. Isso tem mais de um ano. O resultado foi extremamente satisfatório. Até agora, nós não tivemos desligamento por voluntariado, nós não tivemos desligamento pela parte da empresa, tivemos alocação para cargos ascendentes, inclusive em 2 instituições, e eu gostaria de deixar isso aí para vocês como um exemplo vivenciado por nós. Maravilha. Obrigado, Adeildo. Estamos interestaduais, tá? Os eventos aqui do CRA Bahia sempre traz aqui telespectadores, né, de outros estados. E aí tem aqui o Lucas Pereira, ele está dizendo que ele é do Ceará, mas que ele adora participar dos eventos organizados pelo CRA-BA. É uma honra para a gente ter você aqui, Lucas, e todas as outras pessoas de outros estados. Obrigado pela presença. Quero pedir para vocês fazerem, por gentileza, a avaliação do evento. O link está aqui no chat também, né? E a lista de presença também está no chat. A gente já ultrapassou aqui 5 minutos. Eu quero pedir aqui, sucintamente, né, as considerações finais aqui do Adeildo e da Melissa, e depois eu vou passar aqui para a Nayara, para que ela possa agradecer, e depois para a nossa representante do CRA para finalizar. Antes, só ler um comentário aqui também da nossa coordenadora de desenvolvimento institucional, Elisângela Julião. Ela diz que isso é doloroso e triste. Ela, como professora, ama estar em sala de aula, acolher os alunos. Sem afetividade, não há aprendizado. Podem ficar à vontade aí, Melissa e Apolônio, sucintamente para as considerações finais de vocês, e muito obrigado desde já pela presença. Eu que agradeço muito, assim, sucintamente, agradecer demais o CRA pelo convite. É sempre um enorme prazer falar com vocês, e um grande beijo e até a próxima. A gente que agradece, Melissa. Adeildo, pode ficar à vontade. Posso divulgar alguma rede social aqui da gente? Não. Pode ficar à vontade.
Bom, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, no Instagram e no LinkedIn, é só botar Daildo Apolônio, vai aparecer esse rostinho estranho aqui, é só clicar lá, tô lá, gente, tá? Agradecimentos especiais a Nayara, sem dúvida alguma, um imenso prazer te conhecer e esse convite. Espero ter honrado a solicitação de participação. Espero ter contribuído para todos vocês, com todos vocês aqui. E quem quiser saber mais sobre o programa, sobre alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. A gente está aqui pronto para ajudar. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente semana e até a próxima. A gente aqui agradece, Adeildo, foi uma honra. Melissa, você quer deixar sua rede? É mel.conectacal, conectação, melconectação, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Pronto, segue lá, eu já estou seguindo, hein? Nayara, passo para você. Gente, o que foi isso? Que riqueza foi essa? É um aprendizado, eu já postei até na minha rede social lá, sobre esse aprendizado que eu tive aqui, até troquei figurinha ali no chat com Melissa, sobre essa questão, né, de qual é o tratamento correto. E eu entendia que era orientação, e aí Melissa veio e disse, ninguém orienta. Eu fiquei, cara, como é que eu nunca pensei nisso, né? E eu acho que essa é a maior riqueza dos eventos que a gente promove, que é o aprendizado constante. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu aprendi algo novo, né? Porque, enquanto seres humanos, estamos em eterno processo de evolução. E o processo de evolução exige aprendizado, exige estar disposto ao aprendizado. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram dispostos aqui para aprender mais, para discutir mais sobre isso. Com certeza, deixou uma pontinha de semente aí para florescer alguma coisa em cada uma das pessoas. Melissa, gratidão. Adeildo, gratidão. Jason, você arrasou aí na mediação. Foi sensacional. Acho que Obrigado. tinha que ser você. Sabe? Então, muito obrigada. Eu quero passar a palavra aqui, eu não sei se ela vai conseguir falar, para a Elisângela Julião, a nossa diretora de desenvolvimento profissional, que chegou aqui, ela estava em sala de aula também, por isso que ela deixou essa pontinha aí para a gente, porque é uma professora também ímpar. Elisângela, gratidão por ter esse tempinho aqui com a gente. A palavra é sua. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Imagina, Seja bem-vinda, professora imagina, Elisângela. gente. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Primeiramente, agradecer as palavras de Nayara aí e dizer para vocês que é muito doloroso enquanto professora, porque além de ser professora, a gente atua também como diretora aí no conselho e como gerente administrativo numa organização que trata a pessoa com deficiência, e falar sobre diversidade é algo assim muito importante para a gente, né? Não apenas a diversidade que vocês trouxeram, mas também da pessoa com deficiência, do negro dentro das organizações. A gente está muito imbuído nessas causas, né? Então, é muito importante essa discussão, e dizer para vocês que eu sofro muito quando eu vejo, eu sou muito de meus alunos, né? Quando eu vejo um aluno meu sofrendo com um professor inadequado, né? E isso a gente não pode, não deveria acontecer. Essa é uma área, eu acho que a educação é uma área que, se você não tiver afetividade e acolhimento, o aprendizado, com certeza, ele não vai acontecer. Isso vai se transformar em trauma para a vida toda da pessoa, desse profissional. Então, acho que a gente, enquanto educador, precisa trabalhar para que esse respeito, essa afetividade, esse amor mesmo, esse acolhimento, ele aconteça. Então, parabenizar vocês. Eu peguei aqui um pedacinho, né? A minha área era de gestão de pessoas também. Peguei um pedacinho da fala de Melissa, acompanhei a Deildo aí com a sua fala também, né? E Jason fazendo aí o papel dele de moderador muito bem. A gente conseguiu pegar aqui, e que eu já vou correr também, porque eu vou entrar na sala de aula. Só tive um horáriozinho livre e a gente já está entrando. Mas, assim, parabenizar todos vocês. Eu vou assistir a posteriori para aprender o que Nay falou aqui, realmente, né? Nayara falou. Realmente a gente aprende o tempo todo, e nós precisamos estar abertos para esse aprendizado, para esse novo mundo que se apresenta, né? Um mundo com muito mais respeito para todos, para que a gente consiga ter uma sociedade mais amorosa e acolhedora para todos. A sociedade é de todos nós, por que haver essas diferenças, não é verdade? Então, parabéns para vocês, desejo muito sucesso para todos,
agradecer a presença de vocês e dizer que o CRA, Melissa, Adeildo, né, e todos que estão aqui, o Jason já faz parte da gente, né, já é nosso, então, dizer para vocês que o CRA, ele está aberto para receber vocês quando quiserem vir, agendem novos encontros, espero que a gente tenha um encontro presencial, para que a gente possa estar fazendo uma atividade presencial com vocês aí, umas dinâmicas bem amorosas, tá bom, gente? Beijo grande, muito obrigada pela oportunidade, fiquem com Deus. A gente é que agradece, professora Elisângela, eu também quero agradecer a todos vocês, né, aos convidados pela disponibilidade, foi um evento sem dúvida nenhuma disruptivo, a gente pôde aprender bastante, e tenho certeza que a partir de agora, todo mundo aprendeu algo que vai levar para a sua vida e que a gente possa transformar as organizações e transformar a sociedade como um todo, mediante tudo que a gente aprendeu aqui, como a Melissa falou, né, esse sonho. E agora eu quero passar para a gente finalizar aqui para a Carolina do CRA. Gente, obrigado, boa noite. Até o próximo. Boa noite. Em nome do CRA, gostaria muito de agradecer essa noite, esse tema que é tão importante para a sociedade. Agradecer nosso moderador Gilson, a Melissa, a Denildo e a Nayara, nossa coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas. Agradecer a todos que estão presentes nessa noite e peço também para acompanhar as nossas redes sociais, que a gente vai disponibilizar novos cursos, novas palestras. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.